Olá, tudo bem com você? Eu sou o Paulo Machado, do canal Evangelho Luz de Esperança, e estamos aqui nesta feita para gravar o Momento EBD e você, tudo a ver. Nessa feita abordando o tema da lição de número 3, a pré-aula, que traz como título Jó e a realidade de Satanás. Esse vídeo tem como intuito capacitar e qualificar professores e líderes de escola bíblica dominical na preparação de suas aulas, mas também serve como edificação, ferramenta de ensino da palavra de Deus. Todos são bem-vindos nesse canal. Se você está pela primeira vez aqui neste canal, deixe o seu like, seu joinha, o seu gostei, se inscreva em nosso canal. Pois bem, vamos abordar esta preciosa lição. E o grande perigo quando falamos do diabo e suas ações no mundo são os extremos. Existem dois extremos que devem ser evitados. O primeiro são aqueles que negam a realidade de Satanás e as forças malignas. O diabo existe, ele não é um engodo, ele não é uma mentira, não é algo inventado pela mentalidade humana, porém, existe outro extremo a ser evitado. São aqueles que atribuem tudo ao diabo, supervalorizam as ações maquiavélicas do inimigo de nossas almas, dando a ele uma certa onipotência que nem ele possui. Pois bem, como disse o reformador Martinho Lutero, o diabo é um cão na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permitir. Nessa aula, explique aos seus alunos que o diabo tem sim determinadas ações no mundo, mas que ele não é uma divindade e nem sequer chega perto de se equiparar ou de se comparar ao nosso Deus, que é todo-poderoso, autoexistente, criador de todas as coisas. Nessa aula, nós vamos aprender que o diabo está debaixo da autoridade de Deus. Isso deve trazer para os nossos corações paz, alento e tranquilidade, pois o diabo não faz o que bem entender em nossas vidas. Ele só faz alguma coisa se Deus permitir. E se Deus permitir, ele só vai até onde Deus deixar, pois ele é um cão na coleira de Deus. Pois bem, que você se equipare para essa aula, que traga bastante edificação para os seus alunos e para a sua própria alma, porque o professor, antes de tudo, ele aprende, ele enquanto se prepara, ele se alimenta, que as aulas não sejam para você algo, de certa forma, robotizado, que você se alimente, que você aproveite a preparação da sua aula para alimentar também a sua alma, para assim depois de ser tocado pela palavra, poder ajudar os seus alunos. Esta aula, esta lição está dividida em 3 partes. Nessa primeira parte, nós vamos ver que o livro de Jó não explica a origem de Satanás, mas as suas ações revelam quem o diabo é. O diabo existe, ele não é um mito, ele não é um engodo, ele não é uma mentira, não é uma lenda. No livro de Jó, nós vemos ele se apresentando como um ser pessoal e alguém que interfere na vida humana. O interessante é que tudo o que Jó sofreu foi motivado por ações malignas do diabo, mas nem todo sofrimento vem do diabo, tá bom? Não se pode atribuir tudo ao diabo. Às vezes você pode sofrer por uma escolha errada, por consequência de um ato ilícito, de algo que você não deveria ter feito e fez. Porém, no livro de Jó, o sofrimento de Jó vem por ações malignas. Ele é um ser espiritual e ele se encontra na mesma categoria dos anjos. Ele é da dimensão sobrenatural e se explica essa capacidade rápida que o inimigo tem de locomoção, em que ele passeava pela terra e rodeava por ela quando ele se apresenta perante Deus. Mesmo sendo um ser espiritual dotado de personalidade, ele não é autoexistente, ou seja, foi criado. Porém, ele tem um início. Ele não é criador, mas uma criatura. Nem sempre ele foi diabo, nem sempre ele foi mal, mas ele se tornou. Ele pode fazer muitas coisas, mas ele não tem todo o poder, ele não é onipotente. Algumas igrejas dão uma onipotência para o diabo que ele não possui. Ele sabe o que se passa na terra,
quando é questionado sobre Jó. Ele sabia quem Jó era e ele tem a capacidade de argumentação, mas ele é um ser totalmente limitado. Ou seja, o diabo é um ser criado e não é autoexistente. Na parte 2, nós vamos ver que as más obras do diabo são visíveis e o livro de Jó revela essa natureza maligna dessas obras. Ou seja, ele é um ser capaz de agir contra os seres humanos, como nós vemos no livro de Jó. Ele impôs sobre a vida de Jó, em um único dia, o sofrimento que talvez um ser humano não passe a vida inteira. Foi o sofrimento de Jó em um único dia. Poucas pessoas sofreram como Jó sofreu. E é da natureza do diabo causar dor e sofrimento na vida dos seres humanos. Jó perdeu o seu patrimônio, perdeu os seus filhos e ainda foi atingido por uma enfermidade terrível. O diabo, é um acusador. Disse que Jó só amava a Deus por causa das bênçãos e que Deus abençoava a Jó a fim de ser adorado. Ou seja, quando ele ataca Jó, ele tenta de certa forma desestabilizar não só Jó, mas ele também acusa Deus. E Deus constitui Jó o seu advogado na terra, para provar que nada daquelas teses e teorias de Satanás era verdade. Na parte 3, nós vamos tratar os intentos do diabo contra Jó. E nós vamos ver que todos esses intentos não lograram êxito. Satanás não vai lograr êxito sobre a sua vida e nem sobre a vida de sua família, muito menos sobre a vida dos seus alunos. Satanás não aparece mais após o capítulo 3. Por quê? Porque não é o intuito e o objetivo do escritor, nem muito menos de Deus, muito menos da palavra de Deus, colocá-lo em evidência, mas sim ressaltar a fidelidade de Deus. Mesmo em silêncio e mesmo no caos, Deus é soberano para com a vida de Jó. O interessante é que Satanás foi envergonhado, pois todas as suas teses e teorias caíram por terra. Por quê? Os projetos malignos só serviram para aproximar Jó de Deus. O livro começa com muita dor, mas termina com restauração, bálsamo e consolo. A prova foi de fogo a que Jó passou, mas mesmo sendo chamuscado por este fogo, ele saiu vivo e vitorioso. Não sem marcas, mas essas marcas o tornaram mais forte, mais íntimo e mais próximos de Deus. Deus jamais o abandonou. Mesmo oculto, a graça de Deus necessária para cada amanhecer na vida de Jó, para que Jó vencesse, estava lá. Saiba que nenhum projeto, nenhuma ferramenta, nada preparada contra você e contra os seus alunos vai prosperar. Ainda que ela cause algumas marcas e alguns danos, Deus é soberano e está no controle. O inimigo só pode ir até onde Deus permitir. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a preparação de sua aula, Deus abençoe a escola bíblica dominical. É um dos departamentos mais importantes da igreja, porque ela forma novos cristãos. Você tem a responsabilidade de formar o caráter cristão na vida dos seus alunos. Que Deus te abençoe por dedicar o seu tempo a este importante departamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Saiba que a sua recompensa vem do Senhor nosso Deus. Deus em Cristo te abençoe.